Eu sou Ulisses Karamaschi, trabalho no Departamento de Vertebrados, setor de herpetologia do Museu Nacional no Rio de Janeiro, pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu comecei minha carreira na herpetologia em 1973, por isso eu sou um dos decanos da herpetologia brasileira, um dos mais antigos. Inicialmente fui orientando do Jorge Gin em Botucatu, depois de formado vim fazer o mestrado aqui na Unicamp, orientado pelo Ivan Sazima, e fiz doutorado na USP, orientado pelo Paulo Vanzolini. Então eu tenho bastante tempo de experiência na herpetologia brasileira, tanto que eu participei das primeiras reuniões que foram embrião da Sociedade Brasileira de Zoologia. Por exemplo, uma reunião que houve aqui, coincidentemente aqui na Unicamp, em 1983, em que praticamente nós reunimos todos os herpetólogos no Brasil. E éramos 13, menos com mais 2 que não vieram, éramos 15 pessoas na herpetologia brasileira. Depois, esse grupo foi crescendo e em 1990 e poucos nós fundamos a Sociedade Brasileira de Herpetologia numa reunião, num Congresso Brasileiro de Zoologia em Belém, no Pará, e eu acabei sendo o sócio número 1 da sociedade. De lá para cá foram feitas vários encontros, simpósios e nós estamos atualmente no 9º Congresso Brasileiro de Herpetologia. Então são muitos anos que a gente vem lutando e desenvolvendo a herpetologia nacional. Hoje em dia, quando eu vejo a repercussão de um congresso desse tamanho, eu fico muito contente e vejo que a herpetologia cresceu muito. Daqueles 13 que estávamos reunidos em 1983, neste congresso a gente tem mais de 1000 pessoas. Então, na sessão de abertura, que foi belíssima, eu estava sentado mais ou menos na frente e olhava para trás e via aquele quantidade de pessoas interessadas. A gente circula aqui pelas dependências do Congresso, uma quantidade fabulosa de pessoas novas, alunos, interessados, procurando os pesquisadores mais antigos, fazendo perguntas, tentando obter informações. E normalmente a gente, pelo menos de minha parte, eu sou sempre muito solícito, porque eu acho que isso é que tem que ser. Então, eu acho que a herpetologia brasileira deve muito, e não só a brasileira, mas a herpetologia mundial, porque a gente está vivendo num país de mega diverso e que precisa de gente para estudar essa nossa mega diversidade, inclusive herpetológica. A gente, quando pensa nos países da região neártica, Estados Unidos, Europa e Ásia e tal, são poucas espécies. Eles têm, sei lá, meia dúzia de espécies. Aqui não, aqui você vai num brejo, tem 15, 20 espécies cantando ao mesmo tempo. Então precisa gente para trabalhar com isso daí. Nós temos aqui os fenômenos biológicos mais interessantes e mais importantes. Os modos reprodutivos, que já são quase 40 modos reprodutivos dentre os anfíbios, os anuros apenas, que é o grupo com maior diversidade de modos de adaptações reprodutivas que existe, com a quantidade de adaptações de hábitos alimentares, de ocupação de ambientes, de colonização e recolonização de ambientes, e sem contar que o grupo dos anfíbios atualmente é um dos mais ameaçados em vista principalmente de doenças provocadas por um fungo, o Batrachochytrium dendrobatides, que está sendo bastante utilizado e tem que ser muito estudado. Então eu estou falando de algumas facetas dos estudos herpetológicos no país, mas tem muitas outras mais, e essas facetas vão se interrelacionando, vão se entrecruzando, trazendo mais campos de pesquisa, mais abordagens e coisas assim.
E associado a tudo isso, talvez a mais importante, mais integrativa, a gente tem a sistemática e a taxonomia. A gente tem mais de 1000 espécies de anfíbios no Brasil, mais quase 1000 espécies de répteis no Brasil. Então, somando tudo isso, a taxonomia, o estudo da sistemática desses animais ainda está bastante por fazer. Nós já andamos muito, obviamente, mas praticamente toda semana a gente tem publicação de novas espécies de anfíbios, novas espécies de répteis. Por quê? Porque o conhecimento está avançando, os métodos de análise estão avançando e com isso a gente tem uma possibilidade de elucidar problemas novos, obter novas abordagens e novos enfoques dessa problemática. Então, quando eu vejo um congresso como esse, 9º Congresso Brasileiro de Herpetologia, com mais de 1000 pessoas, talvez 1200 pessoas interessadas na herpetologia, eu fico muito contente. Como um velho herpetólogo que começou na herpetologia no século passado, eu vejo isso e que fico com esperança de que realmente a herpetologia brasileira e a herpetologia mundial tem jeito, tem possibilidade de crescer, tem possibilidade de se desenvolver cada vez mais, e é por isso que eu gosto muito dos congressos brasileiros de herpetologia, procuro ser assíduo nesses congressos, procurando dar minha maior colaboração possível, não só na parte científica, mas também na parte do contato com as pessoas, com os alunos. Gosto de sair tomar uma cerveja com os alunos, que é uma parte importante, porque nos barzinhos, nessas reuniões informais, a gente conversa com muita gente, troca muitas ideias e muitas vezes são essas ideias e esses contatos que permanecem. Muitas vezes uma pessoa vai ver um painel, vê lá que a espécie tal predou a espécie outra e tal, não sei o que, vai andando, dali a pouco ele esquece tudo aquilo, que é da cabeça do homem esquecer. Mas lá no barzinho, que ele conversou com o velho, ficou lá, tomaram cerveja, fizeram um monte de papo e perguntas e respostas e tal, não sei o que, aquilo fica na cabeça do jovem. Mas lá para frente, quando ele tiver velhinho e conversando, talvez assim como eu estou agora com vocês, ele vai lembrar, não vai lembrar aquela coisa que ele viu, aquele painel do bichinho que comia o outro bichinho. Ele vai lembrar que ele conversou no 9º Congresso Brasileiro de Herpetologia, lá no barzinho e tal, ele conversou com o Ulisses Karamaski, que falou, explicou uma porção de coisa, ou falou que também não sabia, que eu também não sei tudo, enfim, teve um contato próximo, um contato humano. E esse contato é importante, porque esse pessoal está acostumado a trabalhar com a bibliografia. Ele conhece a gente de bibliografia. Eles mesmos falam que querem conhecer a bibliografia, porque só vê no papel, não sabe a cara da pessoa. Então esse contato também é importante para pôr um rosto naqueles trabalhos, para eles verem que os trabalhos são humanos, não são produto de um ente esquisito que escreve aquelas coisas mais esquisitas ainda, né? E isso é importante para que as pessoas vejam que é possível fazer, é possível chegar lá, que é possível estudar, é possível fazer suas publicações. É até gozado. Uma vez eu estava num congresso desses, há muito mais anos atrás, e tinha um painel de duas garotas alunas, nitidamente alunas de graduação, que tinham exposto o seu painel, possivelmente a primeira vez, o primeiro trabalhinho, elas estavam orgulhosas na frente do painel, e era uma espécie que eu tinha descrito, que elas tinham estudado. Aí eu cheguei no painel, fiquei olhando e tal, elas já ficaram interessadas, porque tinham um interessado no painel delas, né? Aí eu fiquei olhando, fui e falei, escuta, vocês conhecem, sabem quem é esse sujeito que descreveu essa espécie que vocês estão trabalhando? Elas olharam para mim e falaram, olha, nós não sabemos não, mas deve ser um sujeito bem velhinho, daquele de cabeça bem branquinha assim mesmo. Eu falei, não gente, vocês estão enganados, fui eu que descrevi esse espécie. Nossa, você que é o Ulisses Karamaski, que coisa e tal. E quiseram tirar fotografia, não sei o quê. Quer dizer, humaniza
a espécie que elas estão trabalhando, humaniza o trabalho. Então esses congressos são extremamente importantes para que haja não só essa interação científica, essa apresentação de resultados, essa divulgação dos resultados, como também para que haja essa interação pessoal entre os mais antigos, os mais jovens, ou os não tão jovens, enfim, com essa pessoa toda. E para nós que somos mais antigos no métier também é importante, porque inclusive é a oportunidade de encontrar muitos amigos, muitas pessoas que a gente, às vezes, é difícil de encontrar. O Brasil é um país continental, eu trabalho no Rio de Janeiro para ter contato com as pessoas que trabalham no Museu Guild em Belém ou do Rio Grande do Sul. Às vezes é difícil, a gente não tem um contato assim direto. E nos congressos a gente encontra todo mundo. Então é uma alegria imensa, todo mundo se abraça, se beija, feliz, sai, faz as coisas, discute, programa trabalhos. Eu mesmo tive oportunidade, programei 2 trabalhos com o Rafael de Sá, que está lá nos Estados Unidos, programei trabalho com o Adrian Garda, que está lá na Paraíba, enfim, tem um monte de coisas que a gente pode ter, de contatos que a gente pode fazer, aproveitar e dar oportunidade para as pessoas fazerem. Então por isso que eu gosto, acho muito bom, admiro, e esse congresso em particular está muito bem montado, está muito bem estruturado. Foi feito numa área muito interessante aqui da Unicamp, e todas as pessoas ficam reunidas, a gente está circulando, tem as áreas comuns que as pessoas ficam circulando. Então realmente esse congresso está de parabéns, e eu acho que deve ser sempre continuado, deve haver sempre um esforço da Sociedade Brasileira de Herpetologia, um esforço dos seus membros, dos herpetólogos, membros dessa sociedade, para que continuem fazendo esses congressos, que eles são extremamente importantes. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.